Sejam todos bem-vindos esta manhã de domingo. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do passe espírita e também sobre a medicina. Antes de mais nada, nós temos que entender o que é saúde, o que é doença. Sabemos que quando a pessoa está fora da harmonia, não apenas o espírito se perturba. A parte material, a parte psicológica, a parte espiritual também é perturbada. Via de regra, quando o corpo adoece, logo vamos ingerir medicamentos para tentar aliviar o nosso sofrimento, a nossa dor. Mas nunca podemos, com isso, abandonar o tratamento terreno. O tratamento terreno é muito importante. Nós precisamos fazer o tratamento terreno e também o tratamento espiritual. Muitas vezes, ao tratarmos apenas o corpo, esquecemos do espírito. E é no espírito que está a causa das doenças. Ao tratarmos apenas o corpo, estamos tratando, na verdade, as consequências e não a causa primária. Porque nós sabemos que precisamos tratar a tudo: o corpo, o perispírito e o espírito. Tratar só o corpo adianta? Não, como nós falamos. Tratamos apenas as consequências. Nós somos esse conjunto e somos seres compostos por bio, de biologia. Todos nós temos uma biologia. Psico, todos nós temos nossas emoções e sentimentos. Social, estamos aqui reunidos em sociedade, na nossa família, na cidade. E espiritual, todos nós somos espíritos. E para nós conseguirmos harmonizar essas 4 partes ao mesmo tempo, não é muito fácil. Às vezes eu estou bem na parte biológica, mas não estou bem na parte psicológica. Às vezes não estou bem na parte social. E por fim, às vezes eu não estou bem na parte espiritual. E como é que eu faço isso? Como é que eu consigo essa harmonia dessas 4 facetas que o nosso ser tem? Exige trabalho. Na verdade, é o melhor trabalho que nós podemos realizar enquanto estamos encarnados. Não é fácil. Precisamos de fé raciocinada, precisamos de coragem e determinação para fazermos, todos nós, a nossa reforma íntima. Essa tal de reforma íntima não é fácil, mas é necessária. Precisamos nos aplicar nisso. E como que eu consigo isso? Para alcançar um dia a nossa perfeição relativa e não absoluta, que é de Deus, usando as leis morais de Jesus. A cada dia, hoje, eu posso ser um pouco melhor do que ontem. Muitas vezes nós escorregamos, erramos feios realmente. Fazemos uma besteira que não tem perdão, mas tudo tem perdão. E como que a gente corrige esse erro que eu cometi, que nós cometemos? Em primeiro lugar, precisamos ter humildade, reconhecer que estamos errados. E depois, reconhecendo o nosso erro, devemos buscar a correção desse erro, corrigindo esse erro que está ao nosso alcance. Tem alguns erros que estão ao nosso alcance e outros não. Mas os que estão, nós devemos corrigir, nos esforçar para isso. Quando conseguimos corrigir os erros que cometemos no passado, acalmamos a tempestade que assolou as nossas vidas. Pois quando cometemos um erro, parece que a nossa vida vira de cabeça para baixo. E tudo começa a dar errado, tudo não dá certo. Qual é a correção disso? Corrigir os nossos erros. Buscar com a caridade, tentar corrigir o que foi feito errado. Essa caridade não pode ser uma caridade simples, mas sim uma caridade cristã, com Jesus Cristo. Para quem? Para com os nossos irmãos. Evitamos assim, quando conseguimos praticar a caridade com os nossos irmãos, muitos sofrimentos que nem imaginaríamos que sentiríamos. Então a caridade nos cura de doenças. Por exemplo, se eu paro de fumar hoje, eu sou fumante e vou parar de fumar. O que eu posso evitar? Um câncer do pulmão no futuro.
Se hoje eu paro de beber, que eu bebia muito, o que eu posso evitar amanhã? Uma cirrose hepática. Se eu paro de querer mandar em tudo e em todos, ter todos os meus caprichos resolvidos ou atendidos, o que eu posso evitar amanhã? Um AVC, um acidente vascular cerebral, onde derrama-se sangue no cérebro e por vezes a pessoa fica acamada ou até mesmo morre. Isso deve ser evitado a todo custo. Então o que eu faço hoje repercute amanhã. Como eu ajo hoje, vou criar o meu futuro amanhã. E o que será que a gente quer para a vida? Saúde ou doença? Eu acho que todos nós queremos saúde. Todos nós queremos estar bem. E como que nós vamos criar esse novo futuro? Opa, estou me atrapalhando aqui, mas até o final da palestra eu aprendo. E como nos tornamos melhores? Primeiro, nós somos corpo, perispírito. Então, o corpo é esse corpo físico. Perispírito é um corpo semimaterial que nos envolve. E o espírito, que é a nossa principal da vida. O perispírito vai continuar após a morte. Aqui, isso. Esse perispírito. Então, aqui é o nosso corpo, aqui o nosso perispírito e aqui o nosso espírito. O nosso perispírito continua após a nossa morte. Ele vai continuar no plano espiritual. E o que ele vai levar para o plano espiritual? As nossas qualidades e defeitos que temos hoje. Os nossos abusos que cometemos hoje. Isso vai ficar registrado aonde no nosso perispírito? Nós temos um DNA do corpo físico e temos também um DNA espiritual. Então, os nossos usos e abusos, nossos defeitos ou também as nossas qualidades ficam registrados nesse DNA espiritual. E nós levamos para outra vida o que nós já conquistamos hoje. Em uma próxima encarnação, porque todos nós iremos reencarnar, nós seremos como o reflexo do espelho. O reflexo dessa vida se passará para outra. E nós seremos mais saudáveis ou mais doentes conforme nós agimos hoje. Por isso tem algumas pessoas muito doentes e outras muito bem. Por que será Deus castiga você com uma doença e o outro não? Se nessa vida não fizeram nada de mal, é porque tem relação com a vida anterior. E como que o perispírito vai levar esta doença ou esse sofrimento de uma vida para outra? O perispírito, ele vai como se fosse se acoplar ao novo corpo, se encaixar, célula a célula, no novo corpo que irá ser formado, trazendo assim a herança de outras vidas conforme nós conquistamos e trouxemos para esta vida. E agora, no mundo atual, tem uma epidemia de depressão. O que é depressão? Depressão é o cansaço de viver. É não aceitar a vida como ela é. É uma doença prisão que aprisiona e caça a liberdade do espírito. O espírito fica revoltado e rebelde. Viciado em ter seus caprichos sempre atendidos, ele fica preso. É uma intimação da vida esta doença, a depressão, convocando a mudanças inadiáveis que precisam ser feitas. Então a depressão é um sofrimento necessário para que não o nosso corpo aprenda, e sim o nosso espírito volte a entender o que precisa ser feito. Mudança. Precisamos mudar para vencer a depressão. Senão não muda. Os remédios apenas apaziguam um pouco a doença. É um choque que o espírito recebe para que ele precise acordar, voltar a viver, voltar à vida, porque só fica numa cama, deitado, num quarto escuro, não quer mais viver, só fica numa cama o dia inteiro. Isso é depressão. Precisa voltar à vida. Algo está errado na minha vida. É preciso mudar. Se nós não expressamos o que nós sentimos, isso prejudica o nosso chakra. Logo à frente nós vamos estudar sobre os chakras. Eu já vou mostrar a vocês. Mas o que prejudica quando a gente não expressa o que nós estamos sentindo? O nosso chakra laríngeo. E o que vai acontecer com a gente? Doenças de tireoide ou amidalites.
A medicina do futuro nos ensinará a reconhecer os fatores emocionais que vão afetar o nosso corpo físico e levarão a doenças. Divaldo Franco nos ensina. Nós temos na FEB, em 1999, no capítulo 4, nos ensina. Nós temos o chakra coronário, que é um chakra. O que é chakra, antes de mais nada? É uma roda de energia nesse coronário, que nós temos a nível acima um pouco da cabeça, e é considerado o flor de 1000 pétalas de lótus, porque é o chakra mais importante do nosso corpo. E ele organiza e equilibra todos os outros chakras. E para que serve esse chakra? Ele vai comandar os outros chakras equilibrando. E localiza-se nessa parte central do cérebro. No cérebro do perispírito, não do corpo físico. Tudo que eu estou falando aqui é a respeito do perispírito e não do corpo físico. Só que ele tem correlação, porque como nós falamos antes o perispírito se acopla célula a célula ao corpo físico. Mas ele está em outra dimensão. Está numa dimensão que normalmente nós não conseguimos perceber, a não ser médiuns videntes que conseguem isso. Outro chakra que nós temos é o chakra frontal, esse da testa. E que será que esse chakra da testa é responsável? Ele coordena o nosso sistema endócrino, que são os nossos hormônios, o nosso sistema nervoso, pois aqui está o cérebro, aqui ó, o cérebro, certo? E também o córtex cerebral, que é o responsável pelos nossos pensamentos. Então, esse é o chakra frontal. Outro chakra que a gente já falou é o laríngeo. Está relacionado à glândula tireoide e paratireoide, à laringe, que é responsável pela nossa fonação, e também aos pulmões, que é a nossa parte respiratória. Outro chakra, cardíaco. O chakra cardíaco, como o próprio nome diz, está localizado entre o externo e o coração. E fica responsável pela nossa circulação e também pelas nossas emoções. Quando alguém tem uma notícia muito triste, ai, me doeu o coração. Mas às vezes não é apenas o coração físico, e sim o chakra cardíaco. Porque emoções muito fortes, principalmente as negativas, afetam muito esse chakra. E nós precisamos saber nos equilibrar quando isso acontece. O chakra esplênico fica mais ou menos aqui ao lado do estômago. É o chakra que regula e controla o sangue, controla a circulação das hemácias no corpo. Outro chakra é o chakra gástrico, que não está relacionado apenas com o estômago, mas também com o pâncreas e com o fígado, e regula a nossa digestão. E por último, o chakra genésico ou sacral, que é relacionado à parte sexual e à reprodução. Então aqui podemos entender como o nosso corpo, através do cérebro, comanda todas as outras partes dos membros, do tronco, das pernas, mas todos comandados por aqui, pelo sistema nervoso central. E o corpo debilitado, quando nós estamos doentes, o que acontece? Ele começa a vibrar, e isso o perispírito, eu estou falando, não o corpo físico. Ele começa a frequência dele a vibrar uma frequência mais baixa, e leva, assim, a doença. Aí é que entra o nosso passe espírita. Para que ele vai ser feito? Para equilibrar a frequência, para retornar à harmonia dos chakras, que vem de cima a baixo. E esse passe espírita é elétrico, então é uma eletricidade que vai passar pelo nosso corpo, assim como magnético. Ele tem a parte magnética para equilibrar essas rotações dos chakras. Segundo Leon Denis, o chakra, ou melhor, o passe é a medicina dos humildes. Onde o passe, o que acontece no passe? A gente vai sentar lá depois, ou aqui no salão, e vai receber o passe. O que acontece durante aquele passe que a gente recebe? Como é que ele vai afetar o nosso corpo aqui? Com todas essas veias e nervos e tudo, e além disso todo o nosso perispírito. Há uma doação de fluido cósmico universal modificado. O que quer dizer isso?
Fluido cósmico é a energia que existe em todos os lugares, no universo inteiro. E por que chama modificado? Porque é modificado pelos espíritos superiores na hora que a gente põe sobre a cabeça de quem está tomando o passe. E o que isso faz? O que esse fluido cósmico universal faz? Ele reequilibra, ele harmoniza aonde mais a gente está precisando. Seja no coração, no cérebro, no corpo. Essa é a função do passe. Equilibrar, trazer a harmonia de novo ao nosso corpo doente. Só que primeiro ele vai agir a nível de perispírito, para somente depois agir a nível de corpo físico. Então leva um certo tempinho para acontecer isso. O passe, como a gente falou, sai da extremidade das nossas mãos e também das extremidades dos nossos orifícios naturais. Tanto que alguns médiuns videntes conseguem ver essa energia saindo do médium passista. Eles conseguem perceber como se fossem chispas, como se fossem pequenos raiozinhos de cor vinhosa descendo sobre as pessoas nos locais onde elas mais precisam. E como que a gente vai conseguir saber que está melhorando? Como que eu vou saber que eu estou me curando da minha doença? Aqui já foi. A cura só ocorre quando há uma expansão da consciência. O que é essa tal de expansão da consciência? O que quer dizer isso? Vou ter que abrir minha cabeça para ver se entra? Um de nós acho que sim, mas não é bem isso que a gente quer falar. A gente precisa fazer o quê? Tomar o passe ali. Não basta apenas a gente sentar lá e tomar o passe. Não basta o melhor médium do mundo, Divaldo, Chico Xavier não está mais aqui, vir e dar um passe na gente. Só isso é suficiente para a gente se curar? Não. E por que não? Porque precisa a pessoa que está sentada, o encarnado que está sentado, mudar o seu pensamento moral, saber que aquilo está errado e precisa aprender a perdoar as pessoas, precisa aprender a amar as outras pessoas. E se eu não quiser mais perdoar e não quiser mais ajudar as outras pessoas, a gente costuma chamar a pessoa que faz isso, vem tomar o passe e vai embora, e só volta quando está ruim de novo, de míope espiritual. E por que é chamado de míope espiritual? Porque a pessoa recebe o passe, melhora um pouquinho, vai embora e não quer mudar. Porque mudar para trabalho, vou ter que dar muita coisa na minha vida está boa assim, eu quero continuar assim, não quero mudar. E se algum dia eu ficar ruim de novo, eu volto. Tomo outro passe, eu já sei que assim eu melhoro e acaba todo o meu sofrimento. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Que a gente venha de vez em quando aqui para tomar o passe, sem mudar nada na nossa vida? Será que a nossa vida não precisa de alguma mudança? Será que a gente veio para a Terra para não evoluir, para ficar na mesma? Continuar o mesmo de sempre? Não. Precisa mudar. E se eu não mudo, o que me acontece? As situações começam a se repetir. O sofrimento e a dor começam a se repetir. Até que um dia a dor fica tão grande, o sofrimento fica tão grande, que eu, renitente, ou nós, renitentes, colocamos a mão na consciência. Fazemos aquela expansão da consciência. É como se tivesse uma luz, vem na nossa mente e nós percebemos. É preciso mudar mesmo. Eu não posso ficar nessa minha vidinha. Alguma coisa tem que ser mudada. E aí sim, depois de muita dor e muito sofrimento, a pessoa começa a mudar. Segundo, deixa eu só. E assim, cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio e da sua harmonia. O médico do futuro tentará combinar a ciência física, material, com a ciência espiritual. Mas para aqueles, o Espiritismo é o Consolador prometido. Isso já está certo. Mas só é o Consolador prometido para aqueles que querem mudar, para aqueles que querem evoluir. Tem gente que lê, mas não entende o que lê. Aprende, mas não aprende de verdade, não aplica na sua vida na prática. O médico do futuro vai tentar estimular isso. Isso quem nos ensina é Inácio Bittencourt, foi um estudioso
magnetismo espírita. E o corpo reflete o espírito, logo o espírito também será curado. Então, no futuro, a medicina espiritual e também a medicina corpórea vai ser associada, entrosada as duas. Uma vai cuidar do corpo e a outra do espírito. A medicina perispiritual ou espiritual vai socorrer o perispírito e às vezes acaba ajudando o corpo também. Mas ela não se sobrepõe ao remédio, porque cada medicina age no seu campo. Cada uma tem a sua esfera de ação, cada uma tem o seu momento. Então nós precisamos buscar a aproximação das duas medicinas. E médicos, será que acreditam nesse tratamento espiritual? A maioria não. A ciência oficial acredita no passe espírita, nesse passe de energia? A maioria dos cientistas também não acredita em nada disso. E por que será que não acreditam? Se tem tantos livros, tanta explicação. Primeiro, porque não acreditam em reencarnação. Não enxergam o homem como corpo, perispírito e espírito. Desconhecem os mecanismos do processo doentio. Nem ouviram falar desse tal de fluido magnético que nós falamos aqui. E por que eles não entendem ou não aceitam essas ideias? Em primeiro lugar, pelo nosso orgulho em querer estar sempre certo e não acreditar que existe alguma coisa a mais além da matéria. E segundo, por falta de uma explicação lógica que possa cativar aos médicos, cientistas, que há alguma coisa a mais além da matéria. Não houve alguém na escola ou na faculdade que cativasse para isso. Então, o que precisamos fazer para isso? O passe magnético sai das mãos do médium não para substituir a medicação terrena, mas sim para equilibrar o corpo até que chegue a medicação terrena. Então, quando a gente dá um passe, a gente está aliviando o sofrimento, mas muitas pessoas precisam da medicação terrena para fazer o tratamento crônico, contínuo. Um pesquisador chamado Mesmer, que despertou para a ação do magnetismo no corpo. E através desse fluido universal que a gente conversou agora há pouco, e é abundante, é quase infinito, ele é impulsionado pelas mãos do magnetizador para equilibrar um corpo doente. Segundo André Luiz, no seu livro Mecanismos da Mediunidade, um livro muito bom, nos ensina tanto os espíritos encarnados, ou seja, nós, como aqueles que já faleceram, a gente chama de desencarnados, conseguem modificar as propriedades desse fluido através da sua vontade, através do seu pensamento. E conforme nós temos bons ou maus pensamentos, nós podemos impregnar esses fluidos e passar energia boa ou passar energias más. Então, a gente pode ajudar ou piorar a saúde dos outros conforme o que a gente pensa. Os espíritos encarnados também conseguem isso. O fluido vital pode ser transmitido para outros indivíduos. Na câmara do passe, nós como passistas, transmitimos o nosso fluido magnético vital. Uma parte dela para ajudar nessa melhora da pessoa que está recebendo o passe ali. Isso, a pessoa começa a melhorar, começa a voltar a ter saúde. E como que ele vai agir? Como que esse fluido vital, esse fluido cósmico vai agir na cura das nossas doenças? Na Gênesis, no capítulo 14, item 31, nos ensina: a cura se opera na substituição, na troca de uma molécula malsã, doente, por uma molécula sã. A medicina do futuro entenderá que a causa de todos os problemas é o desequilíbrio do espírito. Mas não significa dizer que devemos abandonar a medicina terrena. Cada um trata da sua área. A espiritual trata do espírito e a carnal trata do corpo. As duas medicinas são complementares e não concorrentes uma melhor que a outra. Nunca devemos abandonar o tratamento terreno, pois algumas pessoas vêm, devido à sua religião, começam a fazer o tratamento a nível espiritual ou religioso e abandonam o tratamento terreno. Isso não pode ser feito. E por quê? Porque estão se tornando suicidas conscientes,
ou inconscientes, por não usar a medicação terrena que já existe. Isso é um suicídio, consciente ou inconsciente. Se Deus nos permite que exista a medicina terrena, é porque ela é útil. Agora, nós temos a nossa medicina espiritual, auxiliando e curando o espírito, onde vem ajudar a medicina terrena, onde ela não consegue mais tratar o doente. Com a finalidade de unir essas duas medicinas, terrena e espiritual, é que deve-se ter a cura e a evolução do ser. Teve uma médica que fundou, se não me engano, a Associação Médica Espírita do Brasil, chamada doutora Marlene Nobre. Eu digo teve porque ela já, infelizmente, faleceu. Era uma ginecologista, eu não lembro se era Minas Gerais que ela trabalhava, mas era uma pessoa iluminada. E ela nos deixou algumas palavras. Que está havendo a integração entre a fé e a razão. Então não basta eu apenas acreditar por acreditar. Eu tenho que entender por que eu estou acreditando naquilo. Com essa nova visão de realidade, a matéria cedeu lugar à energia. Há uma associação das duas. O tempo varia. E existe uma palavrinha esquisita. A interconectividade não localizada. Nossa, tive que ir no dicionário dar uma olhada nisso. Significa o quê? Que todos nós somos interligados. Todos nós estamos unidos, como a religião já nos falava. Mas agora quem fala não é a religião, é a física quântica. Porque uma coisa que acontece aqui vai ter repercussões lá no Japão. A física quântica já comprovou isso cientificamente. Somos interligados do microcosmo ao macrocosmo. Isso Carl Sagan já nos ensinou também. Por uma imensa rede invisível de energia e de magnetismo, onde a ciência material caminha para se unir à religião, desde que nós façamos o nosso trabalho, integrando o espírito ao corpo. Existe alguma coisa a mais, além da matéria. Entre aspas, o desconhecido não é mais desconhecido. Está sendo revelado pela integração entre a ciência e a religião. Já existem até mesmo cursos em Harvard, nos Estados Unidos, sobre medicina e espiritualidade. E alguns físicos já escreveram livros, como Frijot Capra e também, deixa eu ver se não tem aqui. Ainda não. Físicos como Frijot Capra, com seu livro Ponto de Mutação, e Amit Goswami, outro físico quântico, nos ensina no seu livro Universo Autoconsciente, que eles comprovaram cientificamente que existe uma consciência fora da matéria, que é o espírito. Nada mais do que o espírito. E isso está comprovado cientificamente. E outra situação onde experiências acontecem é em pesquisadores de experiência de quase morte. Esses são aqueles que passam no Fantástico e as pessoas quase morrem, vem a luz no fim do túnel, vão e daqui a pouco voltam. Então, e visto que eles realmente morreram, porque há uma parada do coração por mais de 10 minutos. Teoricamente, a pessoa morreu, não tem mais o que fazer. 10 minutos sem oxigênio no cérebro, não existe mais vida. Mas inacreditavelmente, milagrosamente, eles voltam à vida com as suas funções normais. Isso são as experiências de quase morte. E foram feitos por pesquisadores não espíritas, não religiosos, alguns mesmo até ateus, que não acreditam numa vida após a morte. E por que foram pesquisadores que não eram espíritas nem religiosos? Porque eles não tinham esse viés de ter essa crença que já existe alguma coisa após a morte. Eles não acreditavam nisso. E após a experiência, eles comprovaram que existe vida após a morte. Cientificamente comprovado. Eles, através de várias experiências, conseguiram comprovar. E mais um pesquisador, Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Faculdade
de Virgínia, nos Estados Unidos, descobriu, após 2.600 casos de estudo, que a reencarnação existe. E como é que ele chegou nessa conclusão? Que existe reencarnação, pesquisando pessoas vivas sem acreditar muito no espiritismo? Através de marcas de nascença que temos e também defeitos congênitos. Ele conseguia colocar os pacientes numa forma de torpor, aonde elas contavam vidas pregressas. E os acidentes ou doenças das vidas anteriores repercutiam no físico desta vida. Então, se eu levei um tiro na perna, por exemplo, na minha vida anterior, eu nasço hoje com uma mancha na perna, um buraco ou alguma ferida. Isso tinha relação. Eles conseguiram comprovar em 2.600 casos. E ele escreveu isso no seu livro Reincarnation Biology. Outro pesquisador japonês, com esse nome que eu vou falar, vocês vão ver que é japonês, Masaru Emoto, escreveu no seu livro Messages of Water, Mensagens da Água. Ele mostrou como que a água responde aos nossos pensamentos, criando cristais perfeitos ou cristais disformes, estragados, conforme eu ponho bons pensamentos ou maus pensamentos. Eu posso influenciar na água. Se o meu pensamento consegue influenciar na água a tal ponto, o que será mais que eu posso fazer pelos outros? Lembrando que nós somos compostos de 75% do nosso corpo é água. Então, 75% do que eu tenho na minha vida, eu posso mudar conforme o que eu penso, conforme como eu ajo. Só que essa mudança que está acontecendo agora, essa época de transição, é fácil? É tranquila eu mudar de um dia para o outro? Não. 300 anos foi a medicina tradicional, materialista quase que exclusivamente. Na medicina a gente estuda o corpo, as doenças e o corpo. Não se fala sobre espírito, só se fala sobre a matéria. Eu estudei assim. Quando foram na faculdade, ninguém me falou de espírito e nada mais. Lá a gente estuda apenas a matéria. Se quer saber alguma coisa de espírito ou de religião, é em outro lugar, não é aqui na faculdade. Mas tem tudo a ver. Só que a gente foi educado de uma forma diferente. E agora está chegando o momento da transformação, da mudança. Pois esse mundo da medicina tradicional, da ciência tradicional materialista, o que está predominando na nossa vida? O egoísmo, o eu, e esquecendo-se um pouco do amor. Está predominando o que mais, além disso? O intelecto. Eu sou mais inteligente, eu sei resolver, eu sei fazer. E o sentimento, e o outro, o que vai sentir com isso? Não estou nem aí. O que importa é o que a minha inteligência ganha dele, tá bom. E o que causa isso? O que aconteceu na nossa sociedade com o predomínio da inteligência pura e também do egoísmo? Só do eu. Está criando violência. Está criando ambição. Está criando as intolerâncias religiosas. Eu não aceito o meu irmão ser diferente. Está criando as calamidades sociais. O ser não é apenas esse corpo, esse meu cérebro ou a minha inteligência. Com este modelo exclusivamente materialista, nós não teremos paz no mundo. É preciso mudar. Chegamos, como Frijot Capra falou, ao ponto de mutação. É hora de mudar. A hora é agora para a gente mudar. Não, amanhã é segunda eu começo. Não, agora precisamos mudar. E como que eu vou mudar? Será que se eu chegar lá e tomar passe espírita, eu saia dali um novo homem, uma nova mulher? Será que todas as pessoas que tomam passe vão sair daqui curadas? Será que os passes espíritas me causam dependência? Uma vez que vem tomar, tem que tomar sempre? As doenças que nós temos começam só nesta vida ou vêm de outras? E por que, finalmente, Jesus nos disse, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior? Joana de Ângeles vem e nos ilumina, trazendo respostas às nossas questões. No seu livro, Leis Morais,
as enfermidades irreversíveis, aquelas que não tem o que fazer, as mutilações físicas, cortou um braço, cortou uma perna, os problemas de nascença, hereditários, congênitos, já nasceu com aquela pessoa. Perturbações psíquicas graves, a pessoa já nasceu com problemas mentais sérios, já tem um cérebro deformado. Por que acontece isso? Por que aconteceu nela e não aconteceu em mim? Procedem essas doenças, ou seja, vêm do uso e abuso do livre-arbítrio em outras vidas. Então, se nós exageramos o uso e abuso das nossas vontades, do nosso egoísmo, numa próxima vida nós vamos ter que responder por isso. Nós somos responsáveis por isso. A doença, na maioria das vezes, é de origem moral. Ela está no nosso espírito. E o que aparece no corpo é apenas a consequência da nossa doença moral. E se no atual momento eu estou preparado em mudar, eu mudo. Mas alguns espíritos não conseguem mudar. Continuam renitentes em fazer as coisas erradas. Daí eles recebem a dor para finalmente mudar. Mas tem espíritos tão trevosos, tão sofridos, que não aceitam a mudança, que não aceitam perdoar, não aceitam mudar, que necessitam até mesmo de 10 encarnações. Vejam bem, 10 encarnações, 10 vidas para mudar algum defeito que a gente tenha. Porque ela não aceita mudar, motivado pelo orgulho. Então nós somos herdeiros e responsáveis por nós mesmos. A reencarnação existe, nós já sabemos. E criamos hoje a vida que teremos amanhã. E o que eu quero ser amanhã? Feliz ou infeliz? Para isso é necessária a nossa escola. Que escola? A escola que nós vamos? Não. A escola terra. Para que cada um de nós, com força de vontade, mudar as nossas sombras de egoísmo e de orgulho e de falta de perdão que ainda temos. Precisamos mudar. E como é que eu mudo isso se eu não consigo? Isso é mais forte que eu não consigo tirar isso de mim. Praticando a caridade cristã. Ajudando o outro, Cristo nos ajuda a tirar esses defeitos que ainda temos. Podemos assim, conseguindo pedir perdão e sendo perdoados pelos outros. Nós, médiuns passistas, somos apenas aprendizes. Quanto mais fizermos a nossa reforma íntima, mais começamos a entender por que aquilo está me acontecendo. Nos tornamos assim mais puros e podemos ajudar melhor. E aonde que eu vou buscar esse exemplo? Em Jesus Cristo. Um modelo simples e completo. O médico das nossas almas, que é muito mais importante que ser médico de corpo, é o médico da alma, do espírito. Ele, Jesus, é o maior curador do nosso planeta, pois além de manipular os fluidos cósmicos ou quaisquer fluidos, como ninguém, ele conseguiu, na época que reencarnou, há 2000 anos atrás, resgatar espíritos renitentes no mal há milênios. Conseguiu trazer luz onde só havia trevas. Mediunidade e passe espírita com Jesus é a melhor forma de servir. Com isso, eu agradeço a todos que aqui vieram e que todos tenham um excelente domingo e que possamos fazer a mudança em nossas vidas, nossas cidades, no nosso país. Muito obrigado.